todos, tá bom? E o Senhor falava muito forte ao meu coração sobre as mulheres, né, da antiguidade, né, e também os homens também. Como as coisas eram mais difíceis, né, nesse tempo. Gente, e principalmente, vou tirar até umas coisinhas ali, ó. E principalmente... Deixa que eu tiro, pode ficar aí que eu tiro. E principalmente para... Tirei. E principalmente para as mulheres, né? Hoje, está mais fácil para as mulheres, né? As mulheres hoje são mais independentes, são mais bem aceitas na sociedade. Hoje nós vemos mulheres que são empresárias, né? Mulheres que são mãe, mulheres que são profetisas, mulheres que são apóstolas, mulheres que são pastoras, né? Mulheres que cuidam de igreja, de ministério. Então hoje a gente vê assim que há, né, um espaço, uma aceitação melhor. Mas na antiguidade era mais difícil, as mulheres, era tudo mais fechado para as mulheres, né? E eu estava aqui falando com o Senhor, né, trazendo para os dias de hoje, estudando, vendo, né, sobre a profetisa Débora, né, que é assim, uma das mulheres da Bíblia que eu admiro muito, né? Débora, ela era profetisa, ela era esposa, ela era, né, uma juíza, né? E Débora foi uma mulher que foi usada extremamente por Deus para trazer Shalom, Mônica. Shalom. Shalom, pastora Cris. Aqui o pessoal do Comando Águia. Shalom, tentando pelo canal do Comando. Glória a Deus. Gente, vocês viram minha florzinha? Tá ali, Dé. Não sei se a Débora tá aí até hoje, ó. Tá intacta ali. Coisa linda de Deus. E então, e Débora exercia tudo com muita excelência, né? Ela era mãe, ela era profetisa, as pessoas acatavam, as pessoas respeitavam. Shalom, Simone Moura, shalom, shalom, Ivana, shalom, shalom, mulherada. Então, assim também como Esther, né? Mulheres de guerra, mulheres de batalha, mulheres que conquistaram, né? Fizeram uma história com dignidade, conquistaram, mulheres que conquistaram, mulheres que avançaram, mulheres que não olharam para a circunstância, né? Mas foram mulheres que conquistaram, né? Assim como nós olhamos para a Bíblia também, vários homens de Deus, né? Que conquistaram, que deixaram legados, que deixaram história, que fizeram a diferença, né? E eu sempre falo isso, o Senhor sempre me leva a falar isso, que nós, né, estamos nesse tempo, o Senhor nos chamou para esse tempo, para essa geração, para nós fazermos uma história também, né? E para nós também deixarmos um legado, né? Então, nós temos que sonharmos, nós temos que acreditarmos, né? Nós temos que olhar para frente, né? E acreditar. E aí o Senhor, nessa manhã, enquanto eu estava ali orando, o Senhor pedia para eu entrar aqui para falar para algumas pessoas que... O Senhor falou, vai entrar algumas pessoas junto com você, filha, que elas necessitam ouvir essa palavra. Porque às vezes você encontra-se aí desanimado, sem expectativa, né? De conquista, sem expectativa de realmente viver, né? Aquilo que Deus... Né, deixa eu abaixar aqui. Daquilo que realmente Deus sonhou para você e daquilo que realmente Deus quer que você viva, né? Então, se nós formos vermos na Bíblia, todos, né, que viveram grandes histórias, todos que marcaram, né, todos que fizeram uma história que deixa nada à força, e somente os violentos se apropriam, né? Então, nada é fácil. Então, como que é o homem, né? A mulher, segundo Jesus, né? Nesse mundo, nos tempos de hoje?
E aí o Senhor falava aqui, ó, olha só que interessante, da mulher, né, e a sua produtividade, do homem também, né, e as bênçãos materiais para as nossas vidas. Queridos, como eu falei aqui para vocês de Débora, ela era profetisa, ela era, né, uma juíza, Débora era esposa e Débora também, creio que era mãe de família, né? E como nos dias de hoje nós conciliarmos tudo isso? Como nós conciliarmos tudo isso? Como nós vamos conseguir, né, lidar com tudo isso, né? Temos uma vida com Deus, de oração, de busca, porque nós temos que ter essa vida com o Senhor. Nós não podemos relaxar na nossa vida de oração, de busca. Isso tem que ser todos os dias, constantemente, né? Porque se nós abaixarmos a guarda, o inimigo ele vem e ele prevalece, né? Então nós temos que estar sempre o quê? Com espadas levantadas na torre de oração. Nós não podemos recuar, nós não podemos baixar a guarda. Tem muitas que tem trabalho, trabalha fora, sai cedo, chega só à noite, né? Não faz nada, só fica em casa, só cuida de casa. Gente, a mulher, quando ela tá em casa, ela trabalha em casa, se ela ficar o dia todo, ela trabalha o dia todo, não é assim? O dia todo você tem coisa para fazer. Não para, né? É constante, o dia todo você tá ali lidando com uma coisa, lidando com outra. Tem mulheres aqui que só também, não só é dona de casa, mas também é o quê? Tem ministério, tem igreja, toma conta de pessoas, né? Ajuda pessoas, auxilia outras pessoas, né? Então não é fácil, né? Não é fácil. Mas eu vim aqui hoje para dizer algo para você. O que você tem dentro do seu coração? Qual é o projeto? Qual é o sonho que você tem dentro do seu coração? Eu não sei o que o próprio Deus colocou dentro do seu coração. Talvez o Senhor colocou dentro do seu coração, para um homem que está ouvindo aqui, talvez você sente um desejo de ter uma garagem de carro. Talvez você tenha um sonho dentro do seu coração, um projeto dentro do seu coração, de ter um comércio, de ter uma fábrica, de ter uma loja, né? Uma loja de cosmético. Talvez, Deus está falando aqui com pessoas, talvez você tenha uma vontade, algo que queima dentro do seu coração, de você ter uma academia, né? De você, até mesmo para você ajudar as pessoas de uma certa forma, né? Uma clínica de estética, vamos lá, talvez você tenha o queima dentro do seu coração, olha só o que o Senhor está me dizendo, até mesmo o desejo de ter um pet shop, de cuidar dos animaizinhos. Talvez tem muitas coisas dentro de você, dentro do seu coração que queima, né? E você sente esse desejo dentro do seu coração. E eu quero dizer isso para você, eu preciso dizer isso da parte do Senhor para você, que isso que está dentro do seu coração não veio simplesmente só de você. O próprio Deus que implantou isso dentro do seu coração. E quando Deus ele implanta algo dentro do nosso coração, nós temos que sonhar, né? E primeiro passo, nós temos que sonhar. Porém, nós não podemos ficar, gente, só sonhando. Nós temos que acreditar e temos que correr atrás. Temos que nos levantar, temos que orar, batalhar, né? Para que venha acontecer um rompimento, que isso venha, né? Que ele venha se tornar real. Porque não adianta, né? Como outro dia o Senhor falava, né? Eu até falei numa live. Às vezes muitas pessoas ali, elas sonham, mas elas não têm atitude, elas sonham, mas elas não se levantam para fazer nada para que isso aconteça, né? E quando nós sonhamos, nós temos que acreditar, né? E também nós temos que corrermos atrás, gente. Nós temos que lutar, nós temos que pelejar, levantar a espada, né? E guerrear para que isso venha acontecer, né? E aí Deus, ele colabora conosco, né? E hoje de manhã eu estava ali orando e o Senhor falava muito forte no meu coração sobre isso. Aí o Senhor dizia assim para mim: Shalom, irmã Vera, Shalom Mendes. O Senhor falava assim: Nilcélia, filha, eu já implantei coisas dentro do seu coração. Já está aí, o Senhor diz. E eu vou cooperar para que isso aconteça.
E o Senhor diz, mas agora, né, você, Shalom, Shalom, filha, Shalom, Shalom, Madalena, Shalom. O Senhor falava assim, agora você tem que ter essa atitude, né, de você fazer a sua parte. E você não pode colocar impedimento, você não pode colocar impedimentos. Você tem que acreditar, né? Então, quando nós sonhamos e acreditamos e corremos atrás, Deus realiza, gente, né? Então não há essa impossibilitação para Deus, né? Quem coloca as impossibilitações somos eu e você, porque às vezes você fala, Senhor, mas está tão distante para mim, né? E ontem à noite eu recebi uma resposta, né? Assim, que eu fiquei muito feliz. Deus trouxe algo no meu coração. Quando eu falava sobre alguns sonhos e projetos que está dentro do meu coração, que eu creio que foi o próprio Deus que colocou, e eu comentava com uns amigos meus, e eles falavam, Célia, você nasceu para isso, isso aí é a sua cara, isso aí combina com você, já está sobre a sua vida. Então, e eu catei aquelas palavras porque eu vi que era o Senhor que estava usando a boca daquelas pessoas para trazer mais uma confirmação. Então, você não pode querer, às vezes, não, eu vou, olha só o que Deus mandava dizer para vocês. Senhor, mas eu tenho um ministério, mas eu vou ficar só no ministério. Tudo bem, se você quer ficar só viver sua vida só para o ministério. Mas Deus, ele tem outros caminhos também para mim e para você. Não é porque nós exercemos um ministério, não é porque nós somos profetisas, não é porque nós somos apóstolos, pastores, profetas, não é porque não que nós não podemos ter algo, né, a mais, não é por isso que nós não tem outros sonhos e outros projetos sobre as nossas vidas. Então o Senhor fazia meditar sobre Débora, o Senhor dizia, filha, Débora, ela era uma profetisa de ofício, ela nasceu profeta. Débora era uma mulher que trazia ali direção para os povos. Débora era uma mulher que carregava autoridade, ela tinha um ofício, né? E ela era mãe, ela era esposa, era mãe de família. Então, assim, mas o Senhor, ele colabora, gente, e ele nos ajuda, né? Ele nos fortalece para que nós possamos vivermos tudo isso. Então, eu vim aqui para dizer para você hoje, através dessa live, que o Senhor pedia para eu dizer aqui para algumas pessoas, para você crer, porque embora o mundo de hoje, né, as coisas às vezes são tão complicadas, são tão difíceis, mas Deus não quer que eu e você, que nós venhamos colocar essas impossibilidades diante de nós. O Senhor quer que nós venhamos a crer, porque a Bíblia fala que nada é impossível para Deus. Olha só, nós temos que crer com firmeza que Deus, né, depende de você e depende de mim como mulher e como homem, para que ele venha realizar a sua obra nas nossas vidas. E nada é impossível para Deus e nada é impossível para nós. Olha só, que coisa mais linda. Nada é impossível para Deus e nada é impossível para nós também quando nós cremos, né? Quando nós nos apropriamos dessa palavra. Então o Senhor falava assim, quem coloca as impossibilitações são vocês, filha. O Senhor diz assim, porque quando você não crê, sabe, quando Deus está mandando dizer para algumas pessoas aqui, talvez até mesmo você está cheio de sonhos, projeto dentro de você, né? Deus está falando com alguma irmã aqui que tem um desejo de montar um salão de beleza, e Deus diz, vai porque eu sou contigo. Vai, minha irmã. Se estão falando que não vai dar certo, Deus está falando para você, vai dar certo. Vai lá, determina. Senhor, é uma porta pequena, mas eu vou começar pela porta pequena. E Deus vai ampliar essa porta, né? Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, né? E esse sonho eu testemunhei para vocês esses dias. Esse sonho, ele está se tornando realidade, que é uma promessa de Deus de muitos anos. É algo que eu gerei em Deus, né? Que é a nossa lojinha das leoas, né? A nossa marca das leoas. E o Senhor tem falado de expansão. O Senhor tem falado daquilo que Ele vai fazer.
Apóstola, é fácil? Não, não é fácil, né? Você se depara com situações difíceis, você às vezes se depara com pessoas negativas que olha e até fala não vai dar certo, né? Pessoas que geram até mesmo contra para não dar certo, né? Mas quando nós cremos, quando nós tomamos a atitude de crer, de saber que quem implantou isso dentro do nosso coração foi o próprio Deus. E se foi Deus que implantou, não vai ter nada impossível. Deus vai concluir. Se foi Deus que colocou, vai acontecer. Se foi Deus que implantou dentro do nosso coração, né? Deus vai cooperar. Não importa quem, olha o que Deus está dizendo. Não importa quem seja você. Não importa se você não tem dinheiro para investir. Deus manda dizer para você: Ele é o dono do ouro e da prata. Às vezes tem pessoas que têm a condição de te ajudar e não te ajuda simplesmente pelo fato de saber que você vai prosperar, simplesmente pelo fato, queridos, Deus manda dizer isso aqui para alguém, mas não importa. Deus diz não importa, porque sabe que, olha só, aqui eu vou abrir uma chave para você, o que o Senhor disse para mim. Chame ele para ser o teu sócio. Chame ele para ser o teu sócio. Às vezes Deus está falando com alguém, você está procurando um sócio. Eu quero abrir um negócio, mas Senhor, eu me sinto incapaz de abrir esse negócio porque eu sinto que eu não tenho condições, então eu preciso de um sócio. Deus diz, não, o sócio que você precisa sou eu. Me chame para trabalhar com você, me chame para ser o teu financeiro. E você vai ver o que eu vou fazer. Deus, ele é o provedor, ele manda dizer para algumas pessoas aqui, eu sou o teu provedor, mas você tem que acreditar, você tem que ir atrás, você tem que se levantar deste lugar que você está aí aprisionado. Senhor, mas eu não posso, não tem como. Mas o Senhor está falando, comece, tenha uma atitude de começar. Mesmo com pequeno, mesmo de uma forma pequena, mas comece. Deus está falando para alguém, Senhor, Deus está falando com alguém, eu quero abrir um ministério, Senhor, eu quero abrir uma porta. Estamos vendo, mas cremos e esperamos. Então, se não for, né, dessa forma, não vai acontecer. Então, nós não podemos olhar por vista, nós temos que olhar por quê? Primeiramente pela fé. Nós temos que trazer à existência pela fé, gente, aquilo que ainda não existe. Isso é ter fé. É você acreditar. É você crer plenamente com convicção. Fé é ter convicção daquilo que você não está vendo com os seus olhos naturais. Mas você está vendo pelos olhos da fé, que já está conquistado. E você precisa fazer a tua parte para você tomar posse. Para você ver isso acontecer diante dos seus olhos. E eu me lembro que quando o Senhor me trouxe para cá, e o que o Senhor, ele trabalhou, né, na minha vida. O Senhor disse assim, e Deus está falando com alguém, e às vezes você está falando, Senhor, a promessa, Deus está trazendo resposta para alguém. Senhor, a promessa não se cumpre, aquilo que o Senhor prometeu para mim não acontece. O Senhor falou para mim que eu seria um grande empresário, uma grande empresária. Mas o que você está fazendo para que isso se cumpra na tua vida? Senhor, o Senhor falou para mim que eu teria um ministério de nações. O que você está fazendo para que isso aconteça? Porque antes do Senhor te levar às nações, Ele vai te moldar com coisas pequenas. Você será testemunho do Senhor, né? Como diz a palavra do Senhor, em Jerusalém, você será testemunho do Senhor em Samaria, na Judéia e os confins da terra, mas primeiramente você tem que começar em Jerusalém. E Jerusalém, às vezes, são coisas pequenas. É o lugar aonde você está. É o lugar aonde, muitas das vezes, as pessoas não te reconhecem. Lugar, muitas das vezes, que as pessoas não estão acreditando. Mas é o lugar aonde você tem que deixar Deus te alicerçar. O lugar aonde você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida, para depois Ele te tirar deste lugar. Então, às vezes, você não está vivendo ainda porque você ainda não entendeu que precisa ter um início. Que Deus, Ele não vai pular etapas. Deus, Ele não vai pegar você aqui e te jogar para lá. Não, você vai ter que passar pelos degraus, né? Você vai ter que passar pelas etapas. Você vai ter que passar pelos processos. Mas é necessário que você tenha fé. O Senhor falou,
Nilcélia, você tem uma promessa. E eu vou fazer isso na sua vida. Mas o Senhor falou, primeiramente, olha ali, a Luana colocou algo legal ali, que eu ia falar agora, Luana. Você é um carvão bruto, e eu vou transformar você num diamante. Eu vou fazer algo. Mas eu preciso lapidar, eu preciso trabalhar. Antes de dar as coisas grandes, eu vou te provar nas coisas pequenas. Eu vou habilitar você na sua fé. Eu vou provar a tua fé. Eu vou testar a sua fé. Então, queridos, e muitos são reprovados, porque olham de uma forma natural, não conseguem olhar de uma forma sobrenatural, de uma forma espiritual. E quando o Senhor trouxe para cá, o Senhor falou para mim, eu quero que você, isso aqui vem de resposta para alguém que está aqui na live. É uma resposta de Deus para a tua vida. O Senhor falou assim, eu quero que você comece a fazer culto na garagem da sua casa. E eu falei, Senhor, como que eu vou fazer culto na garagem de casa? O Senhor falou, fazendo. Pega as poucas cadeiras que você tem, coloca as cadeiras e comece a fazer o culto. Pega a caixinha de som que você tem e começa a fazer os cultos. E eu falei, amém, Senhor, vou fazer. Eu obedeci ao Senhor, queridos. Deus está falando com alguém aqui. Sabe por que às vezes tanta confusão na sua vida? Sabe por que às vezes você não se encaixa em ministério nenhum? Sabe por que muitas das vezes você não consegue ficar debaixo de cobertura espiritual? Às vezes você não consegue ficar... As pessoas tomam você às vezes até como rebelde. Fala, esse cara é rebelde, essa mulher é rebelde. Sabe por quê? Porque você está fora do propósito. Você ainda não entendeu o que Deus quer com você. Você ainda não entendeu que tem um cajado nas tuas mãos. E Deus confiou esse cajado e o negócio é com você. Não é com outra pessoa. E enquanto você não dá... O Senhor fala assim... Olha o que o Senhor está falando. O Senhor diz, o start não depende de mim, depende de você. Enquanto você não der esse start na sua vida, você não vai conseguir viver o que eu tenho para você. Porque às vezes você coloca impossibilitações, você coloca medo. E Deus já falou, tá falando com alguém, eu já coloquei no seu coração o que é para você fazer. Eu já falei para você o lugar onde é para você fazer. O Senhor diz, querido, olha só, voltando em Débora. Débora, ela pregava debaixo das palmeiras. Aimee, uma das maiores mulheres de Deus usada em cura, que é referência para mim. Aimee, ela pregava no meio da rua. Ela colocava o quê? Cadeiras na praça e pregava em cima de bancos para as pessoas. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Você tem promessa de nações. Você é profeta. E Deus diz, enquanto você não entender o que eu estou te dizendo, enquanto você correr daquilo que eu dei para você, você vai ficar andando em círculo. Talvez 40 anos, 50 anos. E enquanto você não entendeu o que eu tenho com você, e o Senhor diz, é pela fé. Queridos, eu estou falando isso aqui, é um testemunho vivo da minha história para a glória do Senhor. Porque quando eu passei por esse processo, eu estava sozinha. Por isso que muitas das vezes eu gosto de cantar aquele louvor e o Senhor permitiu colocar no meu CD o Poder de Filho, porque era um louvor que eu cantava dia e noite, o Poder de Filho, porque era a hora de andar sobre as águas. Era a hora de viver o sobrenatural, quando o Senhor me tirou de perto da minha parentela. Deus está falando com alguém. O Senhor me tirou de perto da minha mãe, porque se eu precisava de um litro de leite, eu sabia que a minha mãe estava ali, ela podia me ajudar. Eu sabia que tinha alguém da minha família ali que poderia me dar aquele litro de leite. Eu sabia que se eu tivesse alguma enfermidade, eu tinha minha mãe para cuidar. Eu sabia que se eu tivesse que sair fazer a obra, tinha alguém para ficar com meu filho. Mas o Senhor falou, agora, Nilcélia, eu vou te levar, porque agora eu e você, Deus está falando com alguém, é pela fé, filha. Não é na dependência de homem, Deus está falando com alguém. Enquanto a tua dependência estiver no homem, você não vai conseguir viver o que Deus tem para você. Por isso Deus manda dizer, nada é impossível. Você tem que crer que para mim não é impossível, nem muito menos para você, porque eu sou o teu Deus. Eu posso fazer todas as coisas na sua vida, mas você precisa crer. Você precisa ter fé, você precisa parar de ficar dependendo das pessoas e você precisa tomar uma atitude, você precisa se levantar. Aleluias. E o Senhor me tirou, queridos, e o Senhor me colocou em um lugar aqui em Curitiba, numa vila, na Vila Nossa Senhora da Luz, num lugar onde é o tráfico. O Senhor me colocou lá dentro. O Senhor preparou uma casa para mim lá dentro, onde eu tinha que passar, queridos, no meio do tráfico. E lá era eu e meu filhinho e Deus.
E o Senhor falou para mim assim: eu quero que você abra um ponto de culto aqui. Eu vou trazer as almas aqui. E lá, queridos, o Senhor começou a trabalhar na minha história. E eu peguei as poucas cadeiras que tinha ali. E eu coloquei aquelas cadeiras, peguei aquela caixa. Eu fui até o meu pastor, eu estava ligado a um ministério, a uma cobertura espiritual. Eu falei com o meu pastor, falei, pastor, falei assim: o Senhor falou comigo, eu preciso que o Senhor ore, eu preciso da tua bênção. Porque o Senhor falou comigo que eu preciso abrir um ponto de culto na minha casa. O meu pastor já de pronto me abençoou, falou: filha, faça. E eu era diaconisa, e ele falou assim: eu vou te ungir a missionária, para você ter uma autoridade maior, para você ter, né, uma unção maior, para você conseguir. E ele me consagrou a missionária. E eu comecei a fazer aqueles cultos ali, a unção ela veio ali para capacitar. Deus manda dizer para alguém aqui: você já recebeu a unção pastoral, você já recebeu a unção profética sobre a tua vida. E o que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? O que você está fazendo com essa unção? O que você está fazendo com o chamado que Deus deu para você? Você está enterrando por conta de medo, por conta de pessoas, por conta de você achar que você não pode porque você não tem dinheiro para fazer. Querida, Ele é o dono do ouro e da prata. Dá o primeiro passo e você vai ver o que Ele vai fazer. Dá o primeiro passo e você vai ver o que o teu Deus vai fazer. É pela fé, o Senhor manda dizer para você. Não é de uma forma natural, nem real, é pela forma sobrenatural, é pela fé. Não é do jeito que você, pelo aquilo que é palpável, para aquilo que você está vendo. Não, se eu tivesse dinheiro na minha conta bancária, eu ia fazer a missão, eu ia para a África. Eu falei isso aqui outro dia, que tem uma missionária amiga minha. Sabe o que ela faz? O Senhor fala para ela: filha, vai para o aeroporto, que você vai para a Espanha, você vai para tal país, você vai lá fazer a obra. E ela, sem dinheiro nenhum, ela pega a sua mala simplesmente com a palavra. Ela pega a mala, ela vai para o aeroporto, ela fica sentada no banco. E às vezes, querido, não é na hora que ela chega lá, não. Demora, às vezes fica até um dia sentada lá. Até vir uma pessoa diante dela e dizer para ela: olha, eu vim aqui porque eu fui tocada. Tem pessoas que às vezes nem conhecem Deus e diz para ela assim: olha, mas alguém falou comigo, eu senti alguém falar que eu tenho que pagar a tua passagem, para que lugar você vai? Eu vou para teu lugar, então é para este lugar, tá aqui a tua passagem. Isso é viver pela fé. Não é por vista, não é pelo natural, não é pelo real, não é pelo teu carro, não é pela tua moradia, não é pelo quanto que você tem no banco, é pela tua fé. É pela fé que Abraão conquistou, é pela fé que Abraão venceu. Queridos, o Senhor, voltando aqui, quando o Senhor me colocou neste lugar, eu comecei a fazer o culto com poucas pessoas. Eu dei o passo de fé. De repente, começou a ouvir pessoas de todo lado. E aí, Deus começou a levantar pessoas. Pessoas vinham de longe, de igrejas grandes, de templos grandes, e dizia assim: olha, missionária, eu vim aqui porque o Senhor mandou eu vir aqui entregar o meu dízimo aqui. Eu não conheço a senhora, mas o Senhor falou que era para entregar o dízimo aqui. Ou então vinha trazendo quantidade de oferta. Gente, pasme. Às vezes, até os traficantes mandavam envelope de dinheiro. Olha isso. E eu pegava aquele dinheiro e falava: Senhor, o que eu faço com esse dinheiro? Eu não vou pegar esse dinheiro. Eu catava aquele dinheiro, o Senhor falava: consagre e use. Olha isso. Deus faz isso quando Ele quer. E eu levantava aquele dinheiro para o céu e falava: tudo é teu, Senhor. Então, Senhor, santifica esse dinheiro, Pai. Santifica, Pai, santifica. E comprava cadeira. Pessoas vinham lá: não, a gente vamos comprar cadeira. O Senhor, e eu falava assim: não, você tem que dar o dízimo lá na sua igreja. Não, mas Deus mandou trazer aqui para a senhora. Esse mês vai ser aqui para a senhora. E ali Deus colaborava, queridos. De repente, 50 pessoas, não cabia mais o povo ali. O povo ficava ali. Ali era mulher de traficante, era drogado, era de tudo, era demônio para todo lado, era demônio se manifestando nas calçadas.
E ali o Senhor, e eu trabalhando com aquele povo. Ali era mãe de traficantes. Foi uma obra gloriosa que o Senhor fez. Aí, de repente, não cabia mais o povo ali. O Senhor diz: filha, agora você vai tirar o povo daqui e você vai levar o povo para um salão. Eu vou te mostrar onde é esse salão. E eu saí na rua, o Senhor me levou no lugar. Cheguei lá, o Senhor falou assim: bate palma, que é aqui. Eu bati palma, perguntei pro proprietário: tá para alugar esse salão? Ele disse: tá. Daí eu falei assim: eu gostaria de dar uma olhada, pela fé. Pela fé, Deus está falando com alguém. Entrei dentro daquele lugar. E o Senhor falou: é aqui. Eu perguntei o valor para ele, perguntei o que ele precisava. Ele falou, aí ele falou: mas para qual fim a senhora quer? Eu falei: eu quero montar uma igreja aqui. Aí ele ficou me olhando, ele falou assim: dá certinho para a senhora colocar aqui. E eu alugo para a senhora. Eu falei: o que você precisa? Você precisa de aluguel adiantado? Ele disse assim: não, a senhora pode entrar e me pagar um mês depois. Olha. E aí eu fui embora, cheguei em casa, na noite no culto, testemunhei, Deus levantou as pessoas e diz: não, tá aqui já o dinheiro do primeiro aluguel. Entramos naquele lugar e começamos a fazer os cultos. Deus preparou caixa de som, Deus preparou o microfone, Deus preparou o instrumento, Deus preparou o altar, preparou tudo, gente. E ali nós ficamos um tempo até que não cabia mais as pessoas ali. As pessoas não cabiam mais ali. E aí o Senhor falou novamente comigo: agora, filha, depois de um tempo, ele falou: você vai para um lugar maior, porque o povo está multiplicando, o rebanho está multiplicando. E ali ganhando traficante, ganhando aquelas vidas, batizando gente, separando algumas pessoas de obreiro, já libertava ali as mulheres de traficante, batizava elas, já ungia elas, colocava elas de obreira. E foi os jovens, já libertava os jovens, batizava eles, já colocava no louvor. Então foi assim, tudo muito rápido e Deus cooperando, porque eu estava exercitando a minha fé. E de repente, o meu pastor falou para mim, quando eu falei pro pastor, eu falei: pastor, eu preciso ir para um lugar maior. O meu pastor falou assim para mim, assim: pois a obra que você está fazendo, filha, está se multiplicando mais do que a nossa igreja sede, mais do que onde eu estou. Ele falou: é sinal que Deus está no negócio. E ele disse assim: eu vou te consagrar a pastora. E ele me consagrou a pastora. E eu fui lá. Novamente o Senhor falou: vou falar para você aonde é. O Senhor me levou naquela vila, comecei a andar. Eu entrei dentro de um lugar que era um mercado, um supermercado. Naquele lugar, um salão bem grande. E aí o Senhor falou: é aqui. Quando eu entrei lá dentro, tinha... o mercado estava lá. Eu falei: Senhor, como que vai ser aqui que você está alugado? O Senhor falou: mas é aqui. Eu entrei lá dentro, profetizei e fui embora. E quando eu fui embora, passaram-se mais ou menos uma semana. Foi um senhorzinho em casa que era intercessor, que orava comigo, e era lá da igreja. E ele falou para mim assim: pastora, eu tenho algo para falar para a senhora. A senhora vai para um lugar maior, porque o povo já não está cabendo mais o povo lá. E o Senhor falou muito forte no meu coração, e eu vi um lugar que dá para a senhora alugar. Inclusive, eu já fui até lá e falei, já falei com o proprietário. E eu falei: aonde é? Aí ele falou assim: é naquele lugar. Quando ele falou, comecei a chorar. Eu falei: é Deus. Ele disse: cama. E de repente o Senhor falou: impõe as mãos sobre ela, ore por ela. E eu pedi para orar, falei: posso orar por ela? E comecei a orar para aquela mulher, coloquei as mãos sobre aquela mulher, e pela misericórdia de Deus, aquela mulher, instantaneamente, aquela mulher sentou na cama, colocou um sorriso, e aquela mulher falou: eu senti algo diferente, e Deus tomou todo aquele ambiente, e ele morava em cima do lugar, era um apartamento em cima da onde ia ser a igreja, né, que era, no caso, era o mercado. E aí ele falou assim, e ele disse assim para mim, deixa eu ligar aqui, gente, que esquentou. Deixa eu lá pra mãe as portas, filho. Aí ele disse assim: olha, a mulher sentou na cama, a mulher foi curada instantaneamente. A mulher falou que queria tomar banho, falou que era para levar para cortar o cabelo. E nós ficamos maravilhados ali com o que o Senhor fez. E aí ele disse para mim assim: olha, o pessoal vai sair daí de baixo. Daqui 15 dias eles vão sair.
eu vou passar esse lugar para a senhora, e a senhora só me paga o aluguel depois, eu vou dar 3 meses para a senhora de aluguel. Olha, gente. E também eu vou sair daqui deste lugar, eu vou mudar para um outro lugar, e eu vou, se a senhora quiser, eu alugo tudo isso aqui para a senhora pode morar aqui em cima, e eu alugo tudo para a senhora. E aí ele fez um preço super legal e falou assim, e ainda vou dar 3 meses para a senhora. Queridos, e assim foi, eu fui para aquele lugar, daí o Senhor preparou tinta, o pessoal pintou, preparou um outro altar, bateria, o Senhor preparou tudo. E nesse lugar, aí nós ganhamos o traficante para o Senhor Jesus, e a igreja está lá até hoje, e quem ficou depois que eu saí de lá, que foi conclusa a obra, que terminou ali o tempo, o Senhor falou, agora terminou, agora eu vou te levar de volta para sua terra, né? Foi quando o Senhor me levou de volta para Maringá, e o Senhor falou para mim, vou te levar de volta, mas aqui agora vai dar continuidade. Quem ficou sendo o sucessor lá, que está lá a igreja até hoje, é esse traficante que foi ganho para o Senhor Jesus, que está lá. Olha, queridos, e Deus colaborou, Deus fez, assim o Senhor faz. E eu tava comentando com o apóstolo, nós vimos aqui a base, tudo aqui foi gerado através da fé. Quando nós chegamos aqui na base, deixamos Maringá, o Senhor falou, vai para lá. Lá é a terra da promessa. E nós deixamos tudo. Deixamos a igreja, passamos para outro pastor. O pastor nos traiu, rachou a igreja, levou o povo embora, né? Mas a igreja está lá, com a pastora Thaís tomando conta até hoje. O lugar que está lá a igreja, foi cedido pelo empresário, a gente não paga aluguel daquele lugar, tá lá até hoje. E o Senhor nos trouxe para cá. A provisão que nos ajudaria aqui, fechou-se as portas lá, querido, né? Então, e o Senhor falou, é tudo pela fé. É pelos olhos da fé que vocês vão conquistar. Chegamos aqui na frente da base, era puro mato aqui na frente. Aqui era um barracão bruto, gente. Não tinha piso, não tinha teto, não tinha nada. E a gente gerou tudo, foi tudo pela fé. Cada utensílio, cada objeto que tem aqui, tudo, né? Foi colocado lá na frente. Vocês, né? Tem o estacionamento, tem o paver lá na frente, tem o piso de epóxi, tem teto, tem som, tem as cadeiras, do jeito que o apóstolo gerou, o Senhor mandou. Por quê? Porque nós demos o passo de fé. Nós aprendemos a nos mover pela fé. Então o Senhor pediu para que eu viesse aqui para falar para você, através dessa live, se mova pela fé. Vá lá, aonde você quer, aonde Deus colocou no seu coração. Profetiza, creia, entre no lugar pelos olhos da fé. Não espere cair milhares na tua conta bancária para depois você ir. Vá primeiro, porque depois os milhões, receba em nome de Jesus, depois que os milhões vão vir na sua conta. Depois que vai chegar, depois que você dá o primeiro passo de fé. Mas você tem que dar o passo de fé. Eu quero que você guarde bem isso, né, na sua mente. Deus dizendo assim, nada é impossível para aqueles que creem. O Senhor dizendo, nada é impossível para mim e nada é impossível para você. Porque eu sou Deus que faço tudo tornar possível quando você crê. Então você tem que dar o seu primeiro passo de fé. Você tem que dar o seu primeiro passo de fé. Agora, no último treinamento, eu falei pro Senhor, né? Senhor, a nossa lojinha ali debaixo, que era um sonho, né? Não é comércio, gente. Porque eu falei, a nossa loja com os artigos proféticos, tudo ali é consagrado a Deus. A gente leva para o monte, fica lá dentro, a gente fecha lá, ora, unge, fica lá dentro do lugar da onde era o tabernáculo, né, de oração, para que a unção venha se apegar às batas, aos tecidos, às camisetas, aos talites, né, as bandeiras. É tudo um objeto profético, né, um instrumento profético. E então, eu pedi pro Senhor, o Senhor preparou tudo. Tá lá, quem veio agora no último treinamento viu, tá lá o lugar, né, para as mulheres, o provador com cortininha, com espelho, a geladeirinha tá lá, nós colocamos as coisinhas na geladeira, as batas, né, e o Senhor falou, isso aqui, filha, você deu um passo de fé, esse aqui é o começo daquilo que eu vou fazer.
Então eu creio nisso. E você precisa acreditar, mas você precisa dar o passo de fé. Você precisa ir lá. Você precisa fazer primeiramente para depois você ver as mãos de Deus se mover. Mas o nosso mal é o quê? Nós queremos primeiramente ver as mãos de Deus. E não é assim a matemática de Deus. A matemática de Deus, Deus fala, primeiramente, dá o seu passo de fé. Coloca a tua fé em ação. E eu vou te proporcionar, eu vou preparar para você o restante daquilo que você tem, daquilo que vai acontecer. Né? Então, foi o primeiro passo. E aí o Senhor levantou gente para abençoar, ofertou. Não, vamos lá, compramos uma geladeirinha, compramos as coisas, né? Aí veio uma irmã, eu quero, talvez ela até esteja aqui, juntamente conosco aqui na live. Aí veio uma irmã disse assim para mim, assim, apóstolo, eu preciso trazer algo que o Senhor colocou no meu coração, para eu trazer para a senhora abençoar aqui a lojinha. Eu falei, amém, porque na lojinha nós colocamos salgadinho, nós colocamos chocolate, nós colocamos chiclete, nós colocamos energético, refrigerante, água. Para quê? Também para atender as pessoas melhores, né? Olha aí, a irmã tá falando ali, ó, da confeitaria. Irmã, receba essa loja em nome de Jesus, irmã. Já tá conquistado, Jesus já conquistou por você essa loja. Agora basta você dar o teu passo de fé e ter a atitude de falar, essa lojinha o Senhor já me deu, é minha. E eu tomo posse dela. Nem que você comece, minha irmã, fazer os bolos em casa. Faça os seus bolos em casa. Olha só esse testemunho que eu vou falar para vocês. Aí a gente fez tudo isso porque às vezes as pessoas estão aqui, quem vem aqui na base sabe como é que é. Às vezes quer um refrigerante, tem que andar uma quadra aqui para cima para buscar refrigerante, quer um doce, um chocolate, tem que sair daqui. Eu sempre falo, gente, não saia do ambiente, permaneça no ambiente. Porque quando você está nesse ambiente, é uma coisa. Quando você sai do portão para fora, é um ambiente vulnerável. Lá você vai estar exposto às coisas de lá. Né? Então é legal que não saia debaixo desse ambiente, dessa atmosfera, que fique aqui para não perder, para não se desconectar. E aí nós fomos, né? Então, para melhor atender vocês, para melhor servir vocês também. Então, a irmã chegou e ela disse assim, olha, eu quero abençoar, ela disse, né? Eu quero abençoar. E aí ela foi e abençoou, né? Ela trouxe uma caixa, assim, de batata chips. E aí ela trouxe aquela caixa de batata chips e colocou, ela abençoou, acho que foi 2 caixas, ou uma caixa grande, não me lembro disso, que foi muita batata. E colocou ali na lojinha. E em um dos intervalos, né, eu fui lá, olhei para aquele pacote de bolacha, de batata, e me chamou a atenção, porque era uma embalagem muito linda e estava com os dizeres falando, né, de Deus. E eu olhei para aquela batata, Deus, o Senhor falou assim comigo, coma. E eu falei, amém, Senhor, eu vou comer então. Quando eu abri o saco de batata, irmãos, e quando eu coloquei a batata na boca, eu senti algo diferente. E eu falei, meu Deus, que mistério que tá nessas batatas, batata ungida, né? E fui comendo a batata, e era um gosto diferente. O Senhor falou, porque essa receita é do céu. Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque Deus vai dar estratégia para alguém. Fique ligado. Deus vai dar estratégia para você. Deus vai dar para você algo que Ele não deu ainda para ninguém. Preste atenção nisso. Ele vai entregar para você. Deus vai revelar coisas para você. Oh, meu Deus, eu vou falar. Talvez, se você não quer, passa aqui para mim que eu recebo. Talvez algo, preste atenção, que vai te enriquecer. Que você vai ter condições de ajudar muitas pessoas, ajudar muita obra de Deus através disso que Ele vai te dar. Toma posse em nome de Jesus, um segredo do céu para você. Viu, irmã? Às vezes vai fazer um bolo que ninguém tem a receita deste bolo e Deus vai dar para você a receita do céu. E quando as pessoas comerem, como eu senti o gosto na batata, eu falei, Senhor, tem algo diferente nessa batata. Tem algo diferente. Eu quero mostrar algo para vocês aqui. Ai, Senhor, será que eu posso? Ontem eu fui visitar os meus amigos, o Leandro, o Spencer e a Tati, e eles me deram algo. Olha que coisa linda. Que eu nunca tinha visto e Deus deu para eles. Olha isso, gente. Não vai copiar não, viu, gente? Em nome de Jesus, porque
Esse aqui é do nosso amigo, ele mostrou. E olha, sabe o que é isso aqui? Um porta pendrive. Olha isso. Eu falei, Lê, eu não tinha visto isso ainda em lugar nenhum. Olha isso. Olha, que coisa linda. É um pendrive. Olha, gente. E ele tem um imã aqui, ó. Ó. Olha que coisa linda. E aí, vem dentro dessa caixinha. Olha, não sei se você já tem, mas eu ganhei o meu ontem. Olha, eu vim embora toda aleluiada. Com o meu pendrive. Olha isso. E ele falou, e foi algo que o Senhor deu para eles. E eles escreveram, eles desenharam, levaram lá e fizeram. Olha isso, gente, que perfeição. Um pendrive. Mas fala para mim se vocês já viram isso em algum lugar. Eu nunca tinha visto. Olha, um imã. Olha que coisa linda. Eu não sei se você já tem o seu, mas eu já tenho o meu. Se você não tiver, entre em contato com o Lei e peça para ele. É maravilhoso, tá aqui. Então, olha só. Olha isso aqui. Então, assim, e Deus só veio confirmando o que o Senhor estava falando já no meu coração quando eles me deram esse presente. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, que coisa linda, né? Então, assim, algo que Deus ainda não deu, Ele vai dar para você. Mas use a sua fé, busque essas receitas do céu. Nós estamos numa geração onde tudo é fake. As pessoas copiam, né? Já querem o que já tem. Busca aquilo que não tem ainda, que Deus pode dar para você. Imagina, Deus dá a receita do céu de um bolo. O anjo vem lá, eita glória, e fala para você a receita do bolo. E diz para você, é assim que você vai fazer. Assim como o Senhor tem falado comigo, os anjos ministradores têm vindo e têm falado comigo. As roupas proféticas, como vai ser, de que forma vai ser, os desenhos, as cores. É algo da parte de Deus. Entenda o que Deus está dizendo. Você tem que ter fé. Vai acontecer, Senhor. Vai acontecer. Vai ser, Senhor. Porque é o Senhor que sonhou. É o Senhor que me deu. É o Senhor que me revelou. É o Senhor que me mostrou. Aleluias. E, queridos, e a mulher da batata? E aí eu comi aquela batata. E aí eu falei, Senhor, essa batata do céu, essa batata é diferente. Tem alguma coisa diferente aqui nessa batata. E eu comecei a comer aquela batata e não parava mais. O apóstolo ministrando e eu comendo a batata. Falei, já ele vai brigar, vai chamar minha atenção porque eu tô comendo a batata, mas não consigo parar de comer a batata. E comendo a batata, sentindo a presença de Deus. Falei, meu Deus, que batata é essa? Eu nunca vi uma batata tão saborosa. Tem algo diferente. E o Senhor disse assim, Lucélia, e eu quero que você fale para ela que vai expandir, que vai ampliar, que ela não vai ter nem tempo, vai ter que pôr pessoas para trabalhar, que essa batata vai para todo lado. E eu fiquei ali, e de repente comi a batata. E aí no final, quando acabou o treinamento, eu fui agradecer a irmã. E aí a irmã pegou e começou a falar comigo. E a irmã começou a contar o testemunho. Ela disse que ela era, olha isso, e Deus está falando com alguém, talvez você está na profissão errada, fazendo coisa errada, fora do propósito, deixando de viver realmente o que é para você viver, porque você não acredita, porque você não crê, porque você não tem fé. Às vezes não é para você estar trabalhando de empregada, é para você dar emprego para outras pessoas e você tá aí ainda, porque você não tem coragem, você não tem força, você não tem ânimo para colocar a tua fé em ação. E a irmã ela veio testemunhar. E ela disse assim, apóstolo, eu era professora. É na PUC, eu acho que era, não lembro direito. E ela disse assim, o Senhor me tirou de lá. E ela diz, o Senhor falou que Ele me daria algo diferente. E eu faria a obra de Deus e teria também, eu seria uma empresária. E ela testemunhou, ela diz, um dia eu estava assistindo um negócio acho que não lembro onde ela falou, sei que era, não sei se era no YouTube, não sei onde era, e ela disse, de repente eu vi, uma pessoa falou assim, você quer ganhar tantos mil por mês? Eu vou te ensinar, e mostrou um raladorzinho e uma batata, e o Senhor falou para ela, é isso, Deus está falando com alguém, é isso aí, e ela foi lá, comprou um ralinho, comprou a batata, e foi ver a receita que a pessoa estava falando. E ela pegou a receita certinho, e resumindo, quando ela tentou fazer do jeito que a pessoa estava falando na receita, não deu certo.
E aí o Senhor falou para ela, não é dessa maneira. Aí o Senhor revelou para ela a receita, irmãos. E eu falei, a batata do céu. Eu falei, irmã, você tem a batata do céu. Deus te deu a receita. E Deus mostrou certinho. E ela disse que precisava de uma máquina que é super cara, que é uma máquina que é uma centrífuga de batata. E ela disse que a irmã falou assim, e quando a pessoa falou, você tem que ter a máquina, porque ela vai centrifugar a batata para que a batata fique bem seca. E a máquina era super cara. Ela falou, senhor, de onde eu vou tirar? E ela colocou em possibilitação. De repente Deus levantou uma pessoa e disse para ela assim, vai na Casas Bahia, porque lá você consegue comprar a máquina. E você vai, e é parcelado, você vai conseguir pagar. Entenda isso. Às vezes Deus vai usar a pessoa para te impulsionar, para dar direção para você. Esteja sensível, faça, não coloque em possibilitação. A saída que a irmã precisava era Casas Bahia. E ela foi na Casas Bahia. Comprou a centrífuga, parcelou em não sei quantas vezes. E aí o Senhor veio e deu a receita. Ela falou que o Senhor revelou para ela, o anjo do Senhor falou para ela, até o óleo que ela tinha que fritar a batata, irmãos. E ela foi, comprou aquele óleo específico, fez do jeito que o Senhor falou. E é um tempero único. Eu nunca comi uma batata igual aquela. A batata foi tudo ali. Nós comemos a batata, enchemos os pratos. Falei, Jesus, que batata é essa? As crianças, é algo diferenciado. Ela falou, essa receita, ela veio do céu. Entenda isso, tem receita no céu, tem direção do céu para sua vida. Tem coisas que Deus ainda não deu para ninguém que vai dar para você, mas você precisa ter fé. Tem marcas, tem logotipo que Deus que ainda não foi dado para ninguém, Deus vai dar para você. Como o Senhor deu aqui para os nossos amigos, eu falei, eu nunca vi isso. E Deus deu para eles. Se aparecer agora vai ser cópia. Vai ser cópia, mas Deus deu para eles. E eu fiquei maravilhada, eu falei, que coisa linda. Que coisa maravilhada. E tá aqui. Então assim, tem coisas que Deus vai dar para você. E você precisa ter fé. Antes de você ver, Deus vai implantar primeiramente no seu coração. E você precisa dar o primeiro passo de fé. Você precisa acreditar. Você precisa se mover. Você precisa se mover por fé e não por vista. Sair deste lugar. Amém? Quando o Senhor falou, Lucélia, eu vou dar para você essa marca, essa grife, vou dar para você essa loja das mulheres, das leoas. Vai expandir, não vai ficar só aqui. Aqui é o começo. A marca é essa, o logo é esse, a etiqueta é essa. Começa pelas batas. Começamos pelas batas, agora vai vir vestido, agora vai vir outras coisas. Para a glória de Deus. Amém? Então, são coisas que você precisa dar o primeiro passo. Deus está falando com alguém. Não pare de ficar jogando a responsabilidade toda em Deus. Principalmente as mulheres. Eu não posso porque eu dependo das finanças do meu marido. Você é casada, é uma carne só, mas você tem que ser uma mulher independente, ter uma vida financeira independente, irmã. E você precisa descobrir esse propósito, você precisa entender e fazer aquilo que te faz feliz. Você precisa acreditar. Olha só, olha só que interessante está escrito aqui. E quando Deus formou Eva, ele colocou juntamente com o marido dela, num belo jardim, e de um viver abundante. Havia prosperidade total para Eva, e da mesma forma que para Adão. E no mesmo ambiente, segundo o plano de Deus. Amém? Que toda mulher deve viver. Você não deve, mulher de Deus está falando com você, ficar só na dependência do seu marido. Eu preciso... Não, você pode ser uma mulher, uma dona de casa, uma mulher, uma esposa, uma profetisa, e você pode também ter a tua vida financeira, né, ser independente, ter o teu negócio e ser abençoada por Deus naquilo que você for fazer. Entenda isso. Amém? Então, olha só, é muito interessante. Então, nós não podemos nos limitar, né? Nós temos que crer naquilo que está dentro do nosso coração, dos sonhos e projetos que está dentro do nosso coração. Olha só, o mundo de abundância é o que Deus tem para nós, é o que Deus criou para mim e para você. E Ele deseja que essa prosperidade, que essa conquista esteja sobre nós, da mesma maneira que esteja também sobre a vida dos homens. Então tem mulher que, não, é só para os homens, não, é para as mulheres também. Ou às vezes os homens, não, é só para as mulheres, não, é para todos os filhos de Deus. Então nós precisamos crer.
Você precisa ser uma mulher que crê, você precisa ser um homem que crê, e você precisa dar o primeiro passo. Então, eu falei todos esses testemunhos aqui para você, para encorajar você a se levantar, amém? Ontem mesmo o Leandro falava, você, Nilcélia, e o Ronaldo, vocês são o casal milagre. Vocês vivem pela fé, o nome de vocês é milagre, é superação, né? E é assim que nós vivemos. A gente tem carros importados? Pergunta como? Como, apóstola? Pela fé. A gente gera na fé e Deus traz. A gente tá aqui na base, a gente gera algo, daqui a pouco o Senhor traz. É o quê? É pela fé. Mas entenda uma coisa, Deus quer que você dê o primeiro passo, para que a promessa se cumpra, para que você possa viver essa abundância. Deus está falando com alguém. Ah, Senhor, a minha vida financeira está uma escassez. Deus quer que você dê o primeiro passo, é pela fé. Será que se Deus falar para você assim, olha, Deus está falando com alguém, vá lá na sua conta bancária, raspa tudo que você tem lá e semeia, oferte, plante, para que você tenha colheita. Será que você teria coragem de fazer isso? Eu quero que você semeie, que você semeie esse carro aí na obra. Eu quero que você doe esse carro no altar para o missionário, para o missionário. Eu quero que você semeie para alguém fazer a obra, para você ter uma colheita. Será que você teria fé para fazer isso? Será que você teria fé para fazer isso? Eu quero que você vá lá para a África. Eu quero que você vá para outro país fazer a obra. Ah, Senhor, eu não tenho dinheiro, mas não é pelo seu dinheiro, é pela sua fé. Pela sua fé você vai. Será que você tem essa coragem de fazer? Será que você tem coragem de sair do seu lugar de estabilidade para viver pela fé? Será que você tem coragem de... tem pessoas que falam, não, E tem pessoas até que criticam quem vive dessa forma, né? Mas claro, é fácil criticar, porque você tem teu trabalho, tem teu serviço, todo mês tá lá, cai tantos na sua conta bancária, você tem uma estabilidade. Agora, viver pela fé é você ter certeza que amanhã, que hoje você não tem a conta, você não tem o dinheiro na sua conta para pagar o seu aluguel, mas amanhã esse dinheiro vai chegar. Amém? Então Deus está falando com alguém aqui. Coloque a tua fé em ação. Coloque a tua fé em ação. Abra os seus olhos espirituais. Viva de uma forma tremenda. Pela fé. Pela fé. Viva de uma forma sobrenatural. Não viva simplesmente por vista. Deus está falando com alguém. Porque talvez o que você está vendo agora vai impossibilitar você de viver as coisas grandes que Deus tem parado. Mas comece a gerar, preparado. Comece a gerar aí no teu espírito. Comece a gerar no teu útero espiritual pela fé. Comece a gerar diante de Deus hoje. Tenha essa atitude pelos olhos da fé. Comece a contemplar. Eu não sei o que está dentro do teu coração. Eu e o apóstolo, a gente tem profetizado, né? O que está no nosso coração nesses tempos, a gente quer uma casa própria, nós queremos uma chácara, um jardim, e nós estamos profetizando isso, nós estamos gerando isso em Deus. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o dono da prosperidade, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, Ele é o dono de todas as riquezas. Tudo está nas mãos dele. E eu vou falar aqui porque o Senhor me disse, talvez alguém ficou indignado, falou, pronto, agora essa mulher ficou louca, falar que o traficante vai lá e leva até o dinheiro e aceita o dinheiro. Entenda uma coisa, não seja religioso, nem muito menos ignorante, meu irmão. Todas as coisas pertencem a Deus. Deus, Ele tira do ímpio para dar para o justo. Viu? E tudo que passa na tua mão, a partir do momento que você santifica, entrega para Deus, é quebrado toda maldição. Amém? Deus tem as suas formas de trabalhar. Amém? Deus tem as suas formas. Eu já vi, tá? Eu já vi pessoas, servas de Deus, que foram sustentados, sabe por quem? Por macumbeiros, tá? Deus fez até o macumbeiro ir lá falar, você vai. É bíblico isso. Você vai abençoar. Deus tira do ímpio para dar para o justo. Entenda isso. Deus pode tocar no coração de pessoas.
e trazer valores para você. Deus pode, pastora Claudete, toma posse da tua confeitaria, minha pastora. Toma posse, minha pastora, toma posse. Você é profetisa de Deus, você é pastora e você pode ter sim o seu negócio. Quem diz que servo de Deus não pode? Não pode. O teu coração não pode estar nisso. Mas quem diz que servos de Deus também não tem sonhos, projetos também? Deus vai dar, Deus está falando para algumas pessoas, sonho. Porque até mesmo nesse ambiente você vai poder profetizar, você vai poder ganhar vidas para o Senhor. Você vai poder falar da palavra de Deus. O pão ungido, pão sagrado, o bolo ungido, bolo sagrado. Quando a pessoa for comer, vai achar que é simplesmente bolo, um bolo, e não é, como a batata da minha irmã. Amém? Simplesmente uma peça de roupa, não é simplesmente uma peça de roupa, mas é uma vestimenta profética. Entenda isso. Em tudo Deus tem um propósito. A tua floricultura, a tua garagem de carro, a tua igreja, o templo que você sonhou para construir para o Senhor. Eu quero construir um templo para Deus. Você vai construir esse templo para Deus. Mas hoje começa a colocar, faça um projeto. Deus está falando com alguém aqui pelo canal do comando. Vai lá, faça o projeto do templo, desenhe, e ore, ele chore, clame, Deus vai trazer a existência. Clame, meu irmão. Deus está falando com alguém, você vai construir. Deus vai mandar material de todo lado, Deus vai levantar pessoas, Deus vai levantar mantenedores, mas você não pode deixar que esse projeto morra dentro de você. Tenha fé, é pela fé o Senhor está falando, é pela fé, igreja, o Senhor está falando, é pela fé. Olha lá, viu? Então é pela fé, é isso que Deus faz, é pela fé que nós vamos vencer. Eu quero orar por você para nós encerrarmos. Que essa palavra venha cair como uma boa semente no seu coração. Abra os olhos da fé. Você que está aqui junto comigo, você que está aqui também, abra os seus olhos espirituais. É pela fé, diz o Senhor. Que os seus olhos espirituais, que os olhos da fé se abram agora. E que você comece, Deus está falando para pessoas, que você comece a colocar em papéis. Que você comece a desenhar. O Senhor manda dizer que anjos do Senhor irão te visitar. Trarão segredos do céu, receitas do céu para você. Deus diz que Ele vai te prosperar, Ele vai te multiplicar. Receba essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus. Que todas as impossibilitações agora, elas sejam retiradas, removidas. Que toda negatividade de palavras que você ouviu, de atitudes, sejam tiradas agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os seus olhos espirituais se abram agora, que os olhos da fé se abrem agora, que você comece a contemplar, que o seu útero espiritual se abra agora, que você comece a gerar pela fé este sonho, esse projeto que está dentro do teu coração, e que você comece a viver, que você durma pensando nesse propósito, que você acorde pensando nele, e que o Senhor te enche de expectativa, de força, de coragem, para você se mover, para você sair deste lugar de impossibilitação, para você avançar, tomar posse e viver de forma sobrenatural tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida, tudo aquilo que Deus sonhou. Que você seja uma mulher que crê, uma mulher cheia de fé, cheia de coragem, cheia de determinação. Que você seja um homem que crê, um homem cheio de coragem, cheio de determinação. Que você saiba que nada é impossível para Deus. E Deus diz para você, nada é impossível para mim. Se nada é impossível para mim, o Senhor está dizendo para você, nada também é impossível para você, porque você tem o que eu tenho, e você pode o que eu posso, e tudo é possível para mim. Não existe nada impossível, diz o Senhor. É impossível muitas das vezes para quem não crê, mas para quem crê, tudo é possível. Que você possa se apropriar dessa palavra, que você possa se encher dessa palavra, que essa palavra caia no seu coração como uma semente, e que ela venha produzir em nome de Jesus, e que você venha conquistar. Tome posse
da confeitaria, tome posse do salão de beleza, tome posse da garagem de carro, tome posse da loja de roupa, tome posse, diz o Senhor. Tome posse da igreja, tome posse das ovelhas, tome posse, diz o Senhor. Pela fé conquiste, diz o Senhor. Pela fé, diz o Senhor, conquiste, em nome de Jesus. Amém? Toma posse dessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Um beijo no coração de vocês. Se sentir de Deus te compartilhar, compartilhe. Dá um joinha aí, tá? Para que o Face entenda, para que o YouTube entenda e que ele, ajude a divulgar, que essas lives cheguem até pessoas que precisam ser alicerçadas, pessoas que precisam receber essa palavra profética, pessoas que precisam ser impactadas por essa palavra e que elas possam se levantar em nome do Senhor Jesus Cristo e conquistar. Amém, gente? Shalom, um beijo no coração de vocês, fiquem com Jesus e até a nossa próxima live. Fiquem com Deus. Estamos esperando vocês aqui no treinamento, gente. Vem que vem. Shalom, shalom, queridos. Código dos Profetas, número 15, para a glória de Deus. Amém? Queridos, aí atrás tem os generais de Deus, uns que eu escolhi, né? E montei aí uma galeria. Tem outra lá dentro, né? Com os que eu mais estudei. Tá vendo lá no escritório? Mas aqui tem vários, eu estudei na verdade mais do que esses, foram 83, mas eu quero falar algo para vocês antes de chegar neles, coisa muito importante. Todo atleta de ponta, de alto nível, todo atleta que ganhou medalhas olímpicas, melhores do mundo, atletas de MMA, de judô, de qualquer área, com certeza eles tiveram uma alimentação privilegiada, tudo com os nutrientes corretos, aquilo que faz bem para cada parte do corpo, para poder se destacar, para poder passar por muitos. Aí eu estou falando já numa área de competição, Mas como é que é em outras áreas? Como é que é na advocacia? Como é que é para um dentista, para um médico, para um juiz? Como é que é para um engenheiro civil, mecânico, para alguém que trabalha na aeronáutica? Aquilo que ela consumir de melhor vai trazer fruto para a vida dela. Ouvi um pastor dizer uma vez que você vai ser a pessoa dos livros que você está lendo 5 anos antes, de você se formar essa pessoa. Cada 5 anos você vai ser parecido com aquilo que você tem ingerido. Então são muito transformadores esses nutrientes, E o que essas pessoas, esses generais de Deus se alimentaram? O que eles ingeriram? Eles ficaram só numa igreja local, recebendo que um só professor tinha para lidar, ou foram para uma escola teológica, onde 6, 7, 8 professores o ensinaram, ou 4. Hoje, com o advento da internet, que ele tem como você ser ensinado pelos melhores do mundo. E não estou dizendo que não é válido você ser ensinado pelo seu pastor, pelas pessoas que você tem perto de você. Isso é muito importante, mas para você ser um servo de ponta, você precisa absorver o que os melhores do mundo tiveram. Como é que você vai crescer ou ficar no topo, do mundo espiritual, se você não tiver informação de quem passou e aprendeu a respeito disso? Um pouco diferente de teologia, que homens explicam para homens quem é Deus, De você pegar a informação desses homens e depois você descobrir no teu quartinho, na tua cabana, no teu monte, quem é Deus. Então tem como você ser formado um servo de ponta também. Não estou aqui colocando o professor Espírito Santo, que é o maioral de todos. Eu estou falando que você consegue absorver o que esses vários homens e mulheres de Deus receberam, tá bem? E isso seria um trabalho gigantesco, comprar livros de cada um, os seminários que tem, traduzir algumas coisas, mas eu fiz isso dentro de 720 livros, que alguns estão ali atrás, do lado do quadro, Durante 12 para 13 anos, olha que é mais de uma década, o Senhor nos pediu para parar de ver televisão
e mergulhar nesses livros, tendo em média 2 a 3 livros por semana, isso trabalhando, correndo, foi um alto preço, para poder tentar condensar, reunir, trabalho árduo, dificílimo, porém foi inspirado pelo Espírito Santo, não foi uma invenção humana, foi o Senhor que mandou fazer isso. O Senhor uma vez disse para mim, eu chegando de um culto, liguei a televisão para poder comer, né? Peguei um prato de comida domingo à noite, um culto de umas 3 horas, cheio do poder de Deus, e eu até escrevi isso no meu livro. Cheguei e sentei para comer, liguei a televisão, por acaso estava passando Pânico na TV, e umas mulheres seminuas, uma programação horrível. Quem já viu esse programa alguma vez sabe, mulheres seminuas, não tinha nada a ver com aquele impacto do Espírito Santo, de santidade, de poder de Deus, que eu tinha acabado de receber. Mas liguei sem saber em que canal que estava, e Deus falou, quero falar contigo. Eu ia dar a primeira garfada no meu prato, com a boca salivando, e o Senhor falou, quero falar contigo. Falei, agora, Senhor? Ele falou, já. Deixei o prato em cima de uma mesinha na sala, fui para o quarto, me ajoelhei, e o Senhor mandou eu ler Salmo 1, onde diz que não era para mim estar na roda dos zombadores, e nem compactuar com eles. Eu podia entrar até para tentar salvar alguém através do Evangelho, mas não daquela maneira. Meus olhos purificados, vida purificada, santificado, e chegava ali o impacto daqueles. O Senhor me fez um pedido naquele dia: pare de ver televisão, mergulhe nos livros, que eu tenho um propósito para você. E eu entendi que o Senhor gostaria que nós gravássemos o treinamento Generais de Deus, tá? Com alguns nomes que eu vou dar para você aqui, ó. T.L. Osborne, Kathleen Kuhlman, Dave Robertson, John G. Lake, Smith Wigglesworth, Charles Spurgeon, Oral Roberts, Bosworth, Jeffreys, Hunters, né, casal Hunters, Lester Sumrall, Kenneth Hagin Jr., Mike Murdock, Morris Cerulo, Rebecca Brown, Billy Graham, Benny Hinn, Jonathan Edwards, Oliver Cromwell, John Bunyan, John Newton, Charles Finney. Queridos, eu não estou nem na metade, tá? Não vou ler todos para vocês aqui, tem demais, tá bem? Eu tenho uma lista dos generais de Deus que eu estudei, que eu comprei livros, tá? E quero dizer para você, demorou um bocado para fazer isso, foram quase 12 anos, e hoje eu digo para você, o Senhor pediu primeiro para a gente gravar a Universidade do Espírito Santo, que são 50 aulas falando sobre unção, ministração, dons espirituais, depois entrando em como ouvir a voz de Deus, intimidade, e foi tremendo. Nesse meio tempo, muita batalha espiritual. Deus fez nós morarmos ali em cima, naquele quartinho que você está vendo ali em cima, 9 meses. É uma grande história. 9 meses para poder estar aqui só orando, só clamando e só recebendo revelações de o que pregar, como fazer, como passar para vídeos esse trabalho de 12 anos, tá? Como fazer com que servos de Deus que acabaram de receber Jesus Cristo cresçam rapidamente e comecem a operar nos mais altos níveis de unção vistos no Brasil e no mundo. E eu não estou brincando, é só olhar os vídeos, eu não preciso testemunhar daquilo que Deus está fazendo, que é maravilhoso, mas, queridos, muita coisa acontecendo, tá? Muitos sinais, pessoas sendo treinadas e saindo daquela região de conformismo, aquela prisão espiritual de uma cadeira na igreja, para ministrar para as nações, para ministrar muito, para ter muito poder, unção, milagre, prodígio, maravilha, saber como sentir a presença, sugar, livre acesso, liberar, tá? Dons de maravilhas, caroços sumindo, pessoas sendo curadas. Aqui tem um pedacinho só de algumas muletas aí que entregaram para nós, mas na maioria dos lugares a gente jogava isso fora, dizia que isso era maldição, e com certeza para a pessoa que foi curada, isso aí não serve mais para nada. E queridos, Deus realmente colocou a gente aqui na base do Comando Águia,
Ali atrás, para quem conhece, daquela porta em diante, ali embaixo tem chuveiros, dormitórios, lá em cima, atrás, tudo também. Para lá, ó, são 120 camas. Já estamos no nosso treinamento de número 70 treinamentos aqui nesse lugar, né? Ali tem uma cozinha industrial onde a gente faz alimentação para todo mundo, e aqui é palco de muito milagre, de muito servo de Deus levar através de impartição de dons espirituais para sua casa, igreja, região, estado, né? Unção, poder de Deus, e principalmente o que a gente não vê no Brasil: homens e mulheres de Deus fazendo discípulos, discipulando, treinando pessoas e mostrando, ó, é assim que faz. Você vê pessoas fazendo. Eu nem posso falar aqui alguns nomes de homens e mulheres de Deus que eu conheço, que operam milagres, maravilhas, mas eles não contam nem para a esposa, nem para o esposo, nem para o pastor auxiliar. Ninguém ministra perto, ó. Segredo de 7 estados, aqui a gente tem contado. Fora esses 70 treinamentos aqui, nós viajamos para mais de 325 lugares fazendo treinamentos. 325 mais 70, nós estamos beirando 400 treinamentos. 400 treinamentos, tá? É uma vida que teve que ser renunciada, entregue para Deus mesmo, tudo que o Senhor queria para poder gerar isso. E hoje tem os generais de Deus. Os generais de Deus, eles envolvem cura física, cura emocional, libertação de cativeiro, batalha espiritual avançada, que é essa guerra espiritual terrível, envolvendo bruxos, envolvendo magos, envolvendo principados e potestades. Como trabalhar contra isso? Quem tem contado? Você coloca um vídeo desse na internet, eu só achei o meu na internet, mesmo em inglês e espanhol, só achei um. E quando eu fui colocar, bateram no meu carro por querer, no mesmo dia. Satanás fica furioso quando a gente entrega esses mistérios. Também, prosperidade bíblica. O que a Bíblia fala de prosperidade e dinheiro? A maioria dos pastores que chega aqui sabe qual é o maior problema deles? Finanças. Não sabe gerar finanças. Não sabe. E não é um treinamento de finanças, não. O que a Bíblia diz para você enriquecer. Quando eu fiz esse treinamento, quando eu mergulhei, eu li lá 16 livros de prosperidade dos generais que Deus me pediu. Pronto, minha vida financeira, acabei com aqueles problemas de corriqueiros, cotidianos que eu tinha. Então tem treinamento de finança, tem treinamento de unção, tem treinamento de batalha espiritual. O profético dentro dos generais de Deus. O que é o profético? Talvez você é profeta na sua igreja, né? Ou talvez você é o pastor da tua igreja que sufoca o profeta. E Jesus deu 5 ministérios para a igreja andar afinada e afiada, né? Talvez você é um profeta dentro da casa do Senhor, que ninguém quer te ouvir, ninguém te compreende. Por quê? O profeta, ele capta, entende, ouve, ele vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve, entende o que ninguém entende, porque ele tem dons espirituais concernentes a profeta, que são os dons proféticos mais usados, é a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, tá? E talvez ainda tradução de línguas estranhas, né? Sonhos proféticos, visões, tá? Mas como é que você usa isso? Ou você está numa igreja que ninguém fala muito de dons, está todo mundo com os dons adormecidos, você vai continuar? Não, você consegue bradar em todas as áreas se você quiser. Bradar, não tem outro nome. Que é romper, acontecer, fluir, sabe? Deus me tirou do ministério pastoral para o ministério apostólico. Eu vejo tantos apóstolos que não são apóstolos, sabe? Não estão cumprindo com o chamado apostólico. Eles ficam nas igrejas, ficam lá dentro, são pastores com o nome de apóstolos. E não é bem assim, se você for estudar. Que faz o apóstolo como ele é? Ele anda, ele vai, ele treina, ele bate estacas, ele unge pessoas e ele treina, discipula. O apóstolo tem que ser mestre. Ele vai ter que explicar para as pessoas como faz. E como é que você vai aprender o chamado apostólico ou profético com pastores? Tem que aprender com profetas, com apóstolos, tá? Então nós reunimos
o que nós achamos de melhor nesses homens de Deus em muitos anos e colocamos dentro do treinamento de Generais de Deus. Onde é que está esse treinamento, apóstolo? No www.comandoaguia.com.br. Lá dentro você vê os Generais de Deus, dá para você fazer em 12 vezes, só que não é para meros curiosos, né? Curiosos não vão conseguir fazer, não dá conta, é pesado. Amém? Tem pessoas de 34 países fazendo, pessoas que já me disseram lá no Afeganistão: apóstolo, eu nunca vou poder estar aí, mas eu estou em comunhão com vocês, eu opero tudo que eu vi nos Generais de Deus, e meu ministério avançou, rompeu, fluiu, e nós temos dezenas e dezenas de testemunhos de pessoas assim. Amém? Esse treinamento ele foi desenvolvido para aquela pessoa que quer crescer e procura às vezes em livros errados, gasta 20, 30 anos para operar alguma coisa. Aqui nos Generais de Deus nós já fizemos esse trabalho, fora os seminários, viagens e viagens para poder descobrir onde é que esses homens e mulheres chegaram e por que chegaram e qual foram os seus códigos, qual foram os seus segredos. Inclusive agora que você está assistindo o Código dos Profetas, é para ir passando para a galera, tá bem? 2, 3 vezes por semana gravando vídeos, passando os segredos deles, porque é possível operar, mas você tem que ter fome. Se você quiser, perdão, aquela unção fast food, só quero uma mãozada e vou sair operando, você não vai sair operando. Você precisa saber como operar. Você precisa da unção, você precisa dos dons, você precisa de conhecimento e ousadia para poder operar. Então a gente pega passo a passo, ensina o servo de Deus sair dessa condição de status, sabe? De ficar ali, uma estátua dentro da igreja, aí vai o nome de vaso, né? Vaso que fica parado, em vez de ser um vaso cheio de unção, é um vaso de estacionado que tá, né? Igual aquele ali, ó. Então, queridos, isso foi desenvolvido, pedido por Deus, desenvolvido pelo Espírito, junto com muito conhecimento, com a revelação de cada palavra, para poder lançar esse treinamento. Tem pessoas aqui do Brasil que estão procurem tudo quanto é ministro fora do país e não sabe que esse trabalho já foi feito, está resumido, está bem explicado, está de fácil entendimento e o melhor, ninguém que fez não conseguiu operar. Nós até desafiamos as pessoas, falamos: você que faz, se você for lá e investir esse valor e não conseguir operar, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Não sou homem de mentira, ninguém nunca pediu a devolução do dinheiro. Ninguém, nunca. Nenhuma reclamação tivemos, mas elogios. E as pessoas que fizeram, conseguiram, estão conseguindo operar. Nós também temos um treinamento que acontece aqui na base, que eu disse para vocês, que é o presencial. Se você quiser vir aqui receber impartição através da imposição de mãos, uma vez por mês, aqui nós estamos. Aqui não funciona a igreja, nós tínhamos 33 igrejas abertas, o Senhor pediu para entregar as igrejas para os pastores, para que a gente pudesse focar, amém, em treinar esses discípulos. Você precisa ser pastor, pastora para vir aqui na base receber? Não, você precisa ter fome. Aqui as pessoas com dois dias inteiros dormem aqui, ficam conosco aqui, trocam ideia profunda, porém são 2 dias. Nos Generais de Deus são 210 horas. Seriam muitos e muitos dias de ministração. Mas por que tantas horas, apóstolo? São 7 cursos em um, intercessão avançada, você vai aprender a fazer mapeamento espiritual, destronar principados, como descobrir seu chamado, intimidade com Deus, são listas e listas e listas de aulas, amém? 210 aulas, se você fizer uma por mês, você já viu quantos meses você vai demorar? Uma por dia, perdão. Se você fizer uma aula por dia, você vai demorar 7 vezes 3, 21, 7 meses para fazer. Amém? Agora tem pessoas que fazem 3 meses, elas se dedicam, pegam o final de semana, vem várias aulas, mas você vai reduzir 30 anos em 3 meses, 6 meses. Aquilo que demoraria muito para você descobrir em livros, ou que se você encontrasse um pastor abençoado para passar todo esse conteúdo
que não é o que nós vemos nas igrejas. Não é teologia, tá? É misteriologia. Como é que você faz para você operar o que Jesus falou? Libertação, curas, milagres, prodígios. Jesus falou, vocês vão fazer o que eu fiz e coisas ainda maiores. Eu nunca vi um teólogo sair da teologia operar uma cura, nunca vi, tá bem? Então eu digo para vocês, tá pronto, é só você vir, absorver, amém? É dividido ainda para você poder fazer tranquilamente. Qualquer curso, qualquer treinamento de qualquer área seria muito mais caro que isso, né? E nós dedicamos a nossa vida para isso aqui. Nós vivemos essa missão de Deus. Amém? Olha lá, o responsável por isso é Yeshua Hamashi, o leão da tribo de Judá. Amém? E quando você termina o Generais de Deus, você recebe uma carteirinha para você entrar em hospitais e presídios. Tá joia? Quer fazer? www.comandoaguia.com.br. Ah, apóstolo, eu queria ir assim de maneira natural, recebendo apenas algumas informações, de vez em quando eu busco alguma coisa, mas daí você não almeja ser um avivalista, mudar a geografia, mudar a atmosfera. Você vai ser mais um sentado ali na igreja. E Jesus, onde ele chegava, ele impactava tudo e todos, e você recebeu o nome de cristão, que quer dizer pequeno Cristo. E Jesus falou, vocês que creem em mim vão fazer as obras que eu fiz e coisas ainda maiores. Então há tempo, há jeito, a gente te ajuda, a gente coopera. Tem pessoas que vieram aqui 11 vezes. 11 vezes. Quando chegava aqui, eu falava, o que você veio fazer aqui? Eu falei, eu quero mais, aqui é a extensão da minha casa. Que Deus te abençoe. Entra lá, em nome de Jesus. Compartilha. Tchau, tchau. Shalom, shalom, queridos. Sou o apóstolo Ronaldo Comando Águia, o maior centro de treinamento de líderes do Brasil, na prática, na pegada, na unção, nos dons. E eu quero apresentar para você o treinamento de batalha espiritual avançado. Como você destronar principados, como você fazer crescer tua igreja, teu negócio, teu ministério, né? Batalhando espiritualmente, usando o que a Bíblia nos diz, tá? Que são armas espirituais poderosas em Deus para destruir todo emaranhado que venha contra nós, para o inferno ter que recuar e você avançar. Sabe que muitas das coisas se discernem espiritualmente e a gente aqui está trazendo para você como que você vai conseguir romper através de batalha espiritual. Como você vai conseguir batalhar se você não conhece seu inimigo? Então aqui nós vamos mergulhar profundamente, também falando sobre como destronar principados e potestades. Tem interesse? Teu coração bateu forte, o Espírito Santo te visitou aí? Me chama nesse WhatsApp aí que está melhor do que você pensa. Tchau, tchau. Shalom, povo de Deus, sou o apóstolo Ronaldo do Comando Águia. Eu quero falar sobre unção com você. Se você não sabe manusear unção e você é um cristão, sabe que através dela você pode operar maravilhas e milagres. A própria Bíblia diz que o jugo é destruído por causa da unção. Então você pode operar curas físicas, curas espirituais, você pode destruir vícios e aí por diante. Só que você precisa conhecer mais a respeito da unção. Nós temos estudado isso há 12 anos e nós temos muito que passar para você. Você que tem interesse, me chama aqui nesse telefone. Deus abençoe.